Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. E em tempos de quarentena por conta da pandemia, nós continuamos trabalhando remotamente. Eu tenho o privilégio hoje de conversar, mesmo à distância, com o professor Elison de Andrade, doutor em Economia, docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc, da USP em Piracicaba. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite e, mesmo assim, à distância, no isolamento, conversar com a gente. O prazer é todo meu de a gente poder bater um papo aí e levar um pouquinho de informação, que seja talvez, fugir um pouquinho dessa questão só apenas de coronavírus, e a gente levar um pouquinho de informações diferentes, né, adequar as nossas informações do que a gente já trabalha aqui com relação de finanças pessoais, educação financeira, e adequar esse momento tão difícil que nós todos estamos passando. Obrigado, professor. Mais uma vez, a questão do assunto volta à pauta, Se é um tema extremamente importante que faz parte do dia a dia de todo mundo, quem poderia imaginar, então, a necessidade de se tratar desse assunto com tanto ou mais cuidado numa situação assim tão fora da realidade como essa que nós estamos vivendo? Professor, do ponto de vista de economia, de finanças pessoais, Como é que o cidadão deve se comportar numa situação como essa que nós estamos enfrentando? Realmente é uma situação difícil, é até complicado a gente, falar determinadas coisas, assim, quando a gente não está num momento desse, num momento complicado e até psicologicamente complicado, né. Não é só uma questão financeira, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com medo de muitas coisas ao mesmo tempo. Acredito até que muitos problemas, assim, psicológicos, de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico vão acabar surgindo, porque as pessoas vão ficar sufocadas de tanta informação. Então é complicado nós colocarmos agora, muitas regrinhas, o que deveria ter sido feito, o que não deveria ter sido feito. Eu acho que é o seguinte, assim, obviamente as finanças pessoais de uma maneira geral, o que nós falaríamos é que, eh, é importante sempre que nós tivéssemos, todos nós fôssemos educados financeiramente para poder ter algumas reservas de dinheiro, né, para momentos não só de adversidade, como é esse que nós estamos passando, mas também para momentos de oportunidades. Então pessoas assim, essa seria a dica, padrão, né, que as pessoas tivessem guardado dinheiro até então, para que quando tivesse uma adversidade ou uma oportunidade, as pessoas tivessem esse dinheiro disponível para dar conta das suas necessidades. Mas assim, tem muita gente que nunca se preocupou ou que achou que não era possível guardar dinheiro, ou porque ganha pouco, ou porque as despesas são elevadas, e agora não dá mais, não tem muito o que fazer, não dá tempo de guardar dinheiro para agora, né. E É. essa era uma atitude que deveria ter sido feita. E uma vez que não foi feita, hã, o que está nos parecendo aí que o próprio Estado vai ter que dar uma mão, tanto para as empresas quanto para as pessoas terem um mínimo de renda para sobreviver, né. Então é complicado darmos lições de moral ou talvez dicas de finanças pessoais num momento tão conturbado quanto esse, mas talvez é atípico, mas talvez assim, Fabiano, que a gente saia desse momento, talvez, com o aprendizado de que é preciso cuidar bem das finanças, para que em momentos de adversidades e oportunidades, nós possamos estar mais fortalecidos. Em algumas culturas, a gente sabe que isso também é uma questão cultural, Não podemos generalizar, porque dentro de uma mesma cultura, claro que os comportamentos são os mais diversos, Mas em algumas culturas parece que a questão da manutenção periódica de um fundo de emergência são mais populares, Quer dizer, são mais disseminadas, difundidas, professor? Agora, como é que se forma isso, Qual é que é a perspectiva, se existem regras ou sugestões para a constituição de um fundo de emergência? Como é que a pessoa trabalha com essa questão? Eu vou até pegar o gancho desse momento que nós estamos, né. Eh, Existem diversas formas de abordagem de finanças pessoais, e eu tenho
pessoalmente, tenho uma abordagem bastante humana em relação a Uhum. isso, de colocar o dinheiro apenas como uma ferramenta para que nós possamos, ser uma pessoa, feliz, assim, bem-sucedida na sua integridade, né, na sua Sim. questão emocional, na sua questão espiritual, física, né, e também na questão financeira, isso faz parte de um conjunto da obra. Então assim, para uma educação financeira, por essa visão que eu, pelo menos particularmente, adoto, eh, o primeiro passo é um processo de autoconhecimento, de conseguir compreender qual é a sua própria missão pessoal, quais são as suas prioridades, né. Então Hum. partir dos seus valores, dos seus propósitos, entender, compreender, por que que eu estou aqui, para que que eu quero, quais são os meus objetivos, ter clareza sobre isso, para poder fazer boas escolhas. Uhum. Então assim, o fundo de emergência não é uma regrinha, no meu ponto de vista. Na verdade, seria uma boa escolha da utilização do dinheiro, de você abrir a mão de algo hoje, para que lá na frente você possa utilizar esse dinheiro para alguma coisa boa ou para sanar alguma dificuldade que ela venha a ocorrer. Então assim, esse momento que nós estamos passando de muitas informações e ter que ficar recluso em casa, pelo menos muitas pessoas, talvez fosse um momento bacana das pessoas procurarem, se conhecer um pouquinho melhor, se fortalecer em termos, emocionais, para que as escolhas, os hábitos, os novos hábitos a serem incorporados, sejam condizentes com uma vida financeira saudável. Muito bom, professor. Agora, e quem pensa em investir mesmo em tempo de instabilidade, é possível se pensar nisso nesse momento, se trabalhar com essa possibilidade dentro de um cenário como esse? É assim, eu tenho uma maneira de pensar investimentos, de que é necessário nós termos uma estratégia muito bem consolidada, uma estratégia bastante simples, que dê conta dos nossos objetivos. E essa estratégia bem consolidada e simples, ela tem, o principal intuito de não fazer com que você se envolva emocionalmente com os seus investimentos. O que a gente vê muito por aí são pessoas: "Ah, hoje eu ganhei tanto, você viu a bolsa tanto", você esquece um pouquinho de viver a sua própria vida e fica focado muito nas rentabilidades, o que não faz sentido de uma certa forma, né. Então assim, ter uma boa estratégia independe se estamos em momentos de crise, independe se estamos em momentos de estagnação, ou independe se estamos em momentos de bonança, né. A estratégia tem que ser simples, deve ser seguida, então assim, sempre que acontece algo, você já tem uma pronta resposta para aquilo que é técnica, e que não é emocional, e que não é aquele desespero porque está ganhando muito, devo vender, ou desespero porque estou perdendo muito, será que eu saio? Isso não faz bem para a saúde, emocional da pessoa, quanto mais para a saúde financeira. Então assim, as pessoas acabam ficando perdidas. "Será que é hora de entrar na bolsa?", querendo ganhar dinheiro no mole. "Ai, será que agora é a hora? Porque depois vai estourar, porque não sei o quê". Aí não sei o quê, depois perde e começa a se envolver emocionalmente, e fica com uma corrida contra o próprio rabo, achando, né, as pessoas aí, a bolsa estava subindo até o Covid, então todo mundo achando que é a hora, agora é a hora, é a hora. Quem chegou no final da fila entrou e agora bum, despencou e agora não sabe o que faz, né, porque não tinha estratégia alguma, estava buscando dar o pulo do gato, achar o momento certo de entrar, e no meu ponto de vista, estou aqui para dar a minha opinião, né, isso não faz sentido. O que tem que ter é uma boa estratégia fundamentada em critérios técnicos, objetivos, que você toma a decisão conforme o cenário vai se mostrando. Muito bom, professor. O senhor falou muito no começo, eu queria que a gente encerrasse reforçando isso, sobre essa questão da reflexão sobre prioridades, objetivos. Acho que uma questão também que eu tenho ouvido bastante é a importância redobrada nesse momento de avaliar, antes de investir, qualquer que seja o valor, avaliar efetivamente o que é necessidade e o que é desejo, para ver se realmente é necessário se adquirir um produto, um serviço. Qual é, então, reforçando, né, aquela fala inicial do senhor, a importância dessa reflexão nesse momento? A grande questão, eu costumo usar bastante essa frase, que é bacana que nós apoiemos a escada na parede certa antes de subi-la, né, antes de subir nessa escada. Eh
Eu vejo muitas pessoas que têm sucesso em uma dimensão da vida e em outras essas dimensões estão um pouco destruídas. Então, o sucesso, por exemplo, na carreira lá, um empresário, tal, conseguiu construir patrimônio, mas está destruída com a família, não conhece direito as filhas, as necessidades dela, a saúde está cheia de problemas, faz um exame de sangue, dá tudo vermelhinho, e os amigos, a família, os pais acabam não vendo. Ele tem sucesso apenas num determinada dimensão da vida e acaba esquecendo dos outros, porque dedica muito tempo e energia em apenas uma dessas dimensões. Eu acho que a grande questão é que a gente apoia a escada na parede 7 de subir, significa que eu consiga compreender quais são as dimensões relevantes da minha vida. A partir do momento que eu compreendo essas dimensões, que eu trace uma estratégia, eu faço algum tipo de planejamento para que eu dedique tempo, energia e recursos financeiros para dar conta daquilo que nós julgamos ser importantes, e a partir dali a gente tem um norte para seguir, né? A vida é cheia de curvas aí, né? De descaminhos, mas é importante que a gente tenha pelo menos alguma coisa onde se apoiar nesses momentos de crise, que são os nossos princípios, os nossos valores, os nossos propósitos, e a partir daí a gente consegue construir algo bacana que não está fundamentado apenas no dinheiro. Professor Helisson de Andrade, muito obrigado por essa entrevista, por essa perspectiva mais ampla, né, do ponto de vista econômico, não só atrelado a números, a projeções, mas de uma forma muito ampla, demonstrando, né, toda a questão da humanidade necessária, inclusive para tratar sobre esse assunto nesse momento tão atípico pelo qual nós passamos. Mais uma vez, em nome de toda a equipe da Divisão de Comunicação da Exalc, nosso muito obrigado pela participação do senhor. Sou eu que agradeço esse canal aberto aí para a gente passar algumas mensagens que sejam bacanas e que as pessoas possam utilizar desse momento aí para poder refletir um pouquinho mais sobre a vida, sobre as escolhas e sobre os nossos propósitos, né? Nossa missão pessoal. Eu acho que isso nos dá força para prosseguir. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc, lembrando que esse espaço é seu. Suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Eu sou Fabiano Pereira e esse é o Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. Um abraço e até a próxima edição. Tchau!